Estamos de volta para mais uma apresentação da aula da Escola Dominical, dessa feita a aula de número 3, que tratará sobre o tema eleição e predestinação, que será, com certeza, mais um tema de grande valor, de grande importância para todos nós. E quero já avisar para os irmãos, principalmente para os supervisores de congregações que ainda não adquiriram a sua revista, como também dos alunos, a revista aqui na Casa Pastoral, você pode procurar para aproveitar e se deleitar nesse assunto tão importante da Escola Bíblica Dominical, que está tratando sobre a eleição da igreja, as promessas de Deus para a igreja. Portanto, é um material que a gente adquire e sempre estará conosco como um suporte no nosso ensino e nossa aprendizagem, e forma que os irmãos devem procurar a Casa Pastoral e fazer a compra da sua revista para ter esse material disponível para o seu aproveitamento e conhecimento sobre a palavra do Senhor. A eleição e predestinação são dois assuntos altamente importantes para a compreensão da doutrina da salvação. O pastor Douglas Batista faz um comentário com muita propriedade a respeito desses dois temas da doutrina da salvação, que inclusive são temas bastante polêmicos. No entanto, ele deixa bem claro que nós aqui não temos a intenção de polemizar, de criar dificuldades, mas sim de levar o ensinamento e a compreensão desses dois termos importantes. Conforme o pastor Severino Pedro da Silva, que é um dos nossos expoentes assembleanos, ele fala em um dos seus livros que a eleição e a predestinação, elas caminham paralelo, e uma é consequência da outra. No entanto, no decorrer desse comentário sobre esses dois termos, você descobrirá que, na verdade, é bem assim como diz o pastor Severino Pedro da Silva no seu livro, comentando esses dois termos importantes, que para aqueles que não têm um certo cuidado com a leitura e com a interpretação bíblica, poderá ter algum problema no decorrer da sua análise com relação a esse assunto. A leitura bíblica da Escola Dominical de hoje está em Efésios, capítulo 1, do versículo 4 ao versículo de número 12. Assim diz a palavra de Deus. Como também nos elegeu nele, antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis diante dele em amor, e nos predestinou para filhos de adoção por Jesus Cristo para si mesmo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor e glória da sua graça, pela qual nos fez agradáveis a si no amado, em quem temos a redenção pelo seu sangue, a remissão das ofensas, segundo as riquezas da sua glória, que ele tornou abundante para conosco em toda a sabedoria e prudência, descobrindo-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito, que propusera em si mesmo, de tornar congregar em Cristo todas as coisas na dispensação da plenitude dos tempos, tanto as que estão no céu, como as que estão na terra. Nele, digo, em quem temos também feito herança, havendo sido predestinados, conforme o propósito daquele que faz todas as coisas, segundo o conselho da sua vontade, com o fim de sermos para o louvor da sua glória, nós os que primeiro esperamos em Cristo. Esta é a leitura básica na qual o pastor Douglas Batista se fundamenta para comentar para os irmãos a respeito dos dois termos importantes que ajudam na compreensão da doutrina da salvação. Paulo, escrevendo aos Efésios, essa carta é uma carta que apresenta um tratado teológico de grande valor. A carta aos Efésios é um tratado teológico que Paulo deixa para os Efésios e para todos aqueles que, conforme nós vimos na aula passada, os que estão na sublimidade de colocação, isso obra realizada por Cristo Jesus na cruz do Calvário. Portanto, todos aqueles que estão listados naquela relação dos que estão reservados e abençoados nas regiões celestiais, todos eles estão inclusos nesse tratado teológico de Paulo, que é muito abençoador para todos nós, e louvamos a Deus por isso. No entanto, meus irmãos,
Na parte introdutória da lição, nós já vimos que o assunto tratará basicamente desses dois termos e dos correlatos relacionados a esses dois assuntos, que é eleição e predestinação. Alguém disse que a predestinação e a eleição são sinônimos. No entanto, o pastor Douglas Batista, de acordo com o seu estudo e as referências que ele utiliza, os pressupostos que ele utiliza, na verdade, não são sinônimas, são palavras distintas e que têm o seu significado diferente, que nós veremos, portanto, a partir de agora. No ponto de número 1, eleitos para uma vida santa e irrepreensível. Isso é exatamente o que nós vimos também na aula passada, quando trata a respeito das condições daqueles que estão separados e abençoados nas regiões celestiais. Eles são santos, eles são irrepreensíveis. Dentro da questão, no ponto 1 e no item 1, a eleição. Paulo, com muita categoria, ele fala a respeito da eleição. A eleição é uma escolha, nada mais do que isso. Deus, ele projeta uma escolha de pessoas, e isso antes da fundação do mundo, é desde a eternidade. Então, desde a eternidade, Deus já tem no seu plano, no seu projeto, no céu, salvar o homem. E aqui entra a questão polêmica de dois grandes homens, que é o Calvino e o Jacob Armínio. Sendo que o Jacob Armínio, ele faz uma defesa, e essa defesa, ele diz que nas colocações de Calvino, ele foi tirano, quando ele propõe que a condição de salvação, ela é incondicional. Para o Armínio, ele diz que a condição de salvação, ela é condicional. Ou seja, Deus, ele não é um tirano. Deus não agiu de maneira tirânica. Ele agiu de maneira amorosa e graciosa. De que maneira? A gente viu na aula passada. Deus ofereceu a salvação. Então, se ele oferecer a salvação, ela é condicional para que o homem ele se decida. Então, Deus ele espera que o homem ele trace o seu destino. Então, Deus cria a salvação, Deus coloca o plano de salvação para o homem, mas Deus nunca disse, e a gente não vai encontrar na palavra, de que Deus disse que alguém está salvo e alguém está condenado. Então, essa é a questão polêmica entre os dois pensadores, João Calvino e o Jacob Armínio, sendo que, para que os irmãos tenham uma ideia, 80% das igrejas evangélicas hoje, elas são exatamente pela questão de Armínio, ou seja, inclusive a Assembleia de Deus e outras igrejas que se dizem pentecostais, elas são no segmento de Armínio, de que a salvação, ela é sim condicional, e Deus espera que o homem, ele se decida a sua escolha da pessoa de Cristo e da obra realizadora de salvação na cruz do Calvário, aí sim ele terá o direito de salvação. O item de número 2 trata das condições da eleição. Essa eleição, ela tem uma condição. Qual é a condição? Ela é oferecida. Ela é oferecida. Se ela é oferecida, então o homem ele tem o seu direito de escolher ou sim ou não. Isso, escolha de sim ou não, é uma questão de um outro assunto, são dois assuntos diferenciados. No entanto, sobre a responsabilidade de cada ser humano, Deus coloca à disposição a salvação. O homem escolhe, a salvação é Deus quem dá, a salvação é em Cristo. No entanto, para que o homem seja salvo, ele precisa tomar uma decisão de escolher a obra salvadora da cruz do Calvário. E nesta obra, uma segunda condição, além de ser oferecida ao homem, e a Bíblia diz, Deus ele provou o seu amor para conosco, quando nós éramos ainda pecadores. A Bíblia diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Uma outra condição, dentro ainda do item sobre as condições da eleição, dos que são salvos, tem ainda a condição de a natureza da salvação. A natureza da salvação, ela é divina, ela é de Deus. Não é o homem que vai fazer a sua salvação.
Não é o homem que cria a sua salvação. A salvação ela tem natureza divina. Então, no projeto de Deus, a salvação para o homem depende dele, mas depende da escolha do homem, porque o destino do homem dependerá da sua decisão. Então, Deus, ele acata a decisão do homem, pelo sim ou pelo não. Então, isso é o item de número 2 do ponto 1 da nossa lição. O item 3, ele trata exatamente da vida santa e irrepreensível. São duas condições daqueles que foram eleitos. Eles foram eleitos, eles foram escolhidos, eles foram reservados para duas coisas. Uma delas é ser santo. Ser santo é separado. E essa palavra ela vem da palavra grega hagios. Então, hagios quer dizer santo ou separado. E uma segunda palavra é a palavra irrepreensível. Então, irrepreensível é aquele que não tem o que alguém reparar ou corrigir. Esse é o irrepreensível. Aqueles que estão naquela galeria que falamos na aula passada, de que eles são abençoados nas regiões celestiais por Cristo Jesus, eles são santos e eles são irrepreensíveis. Essas são as qualidades dos que são eleitos pelo Senhor para a glória do seu nome. O item 4 do ponto de número 1 trata da nova vida dos eleitos. Aqueles que foram eleitos para apresentar a Deus uma igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, mais santa e irrepreensível. Não obstante, somente o Espírito Santo capacita o crente para esse novo estilo de vida. Trata-se, portanto, de um processo contínuo de santificação até a glorificação final, no dia de Cristo. Isso é o que todos nós sabemos. A partir do momento que a pessoa decide aceitar a obra da cruz, aceitar o Salvador único que é Jesus, começa o processo de salvação dele, onde isso vai culminar e vai terminar no dia do arrebatamento, quando ele entra num processo chamado de glorificação. São os corpos santos para todo sempre. Então, até esse momento, os crentes que estão na terra, que foram eleitos, que foram escolhidos, eles são santificados e irrepreensíveis para a glória de Deus. Esse é o ponto de número 1. E nós vamos fazer uma paradinha e logo em seguida eu retorno para sequenciar com o ponto de número 2 da nossa lição de hoje. Estamos de volta e no ponto de número 2 trata dos predestinados para filho de adoção. A palavra predestinar mostra que o destino dos eleitos foi feito na eternidade. Percebam que eleição é o ato de escolha de Deus. Predestinar é o ato de fazer algo antecipado, ou seja, antes que o homem existisse, antes que o mundo existisse, na eternidade, Deus já havia pensado a respeito da predestinação dos escolhidos. Então, escolher é um ato soberano de Deus. Mas, no entanto, Deus ele abre uma condição para que o homem mortal ele possa escolher. Então, a escolha é soberana de Deus, mas ele abre a oportunidade para que todos os homens venham a tomar a sua escolha. A predestinação, junto com essa mesma ação salvadora, Deus toma a iniciativa de permitir, antes que o homem fosse feito, antes que ele existisse, Deus ele já coloca, ele já inclui o ato de predestinar, ou seja, o ato de determinar antes que as coisas aconteçam. Então isso já estava no projeto de Deus. Sequenciando no item de número 1, quando ele fala sobre o termo predestinação, que é o ato de determinar que uma coisa aconteça antes que ela própria exista, porque está só no plano de Deus, na mente de Deus. Então isso é o ato de determinar ou predestinação. Sequenciando, o comentarista, pastor Douglas Batista, ele diz, determinar antes. Aí ele fala, a predestinação abrange o que acontecerá ao povo escolhido por Deus. Por conseguinte, nossa declaração de fé ensina que a predestinação dos salvos é precedida pelo conhecimento prévio de Deus daqueles que, diante do chamamento do Evangelho, recebem a Cristo como o seu Salvador pessoal e persevera até o fim.
Logo, foi vontade de Deus reconciliar os pecadores e torná-los seus filhos. Então percebam que o ato de adotar, o ato de colocar à disposição de uma família uma determinada pessoa estranha e de um outro segmento, no segmento divino, isso é plano de Deus. Então Deus determina na eternidade essa questão. Então percebe-se que o ato de adotar é um dos muitos exemplos de predestinação. Então Deus ele predestinou sim pessoas para bênçãos elevadas depois da escolha. Ele escolhe, ele elege e coloca naquela posição que nós falamos na aula passada. Todos que estão naquela posição sublime, de abençoado de Deus, nas regiões celestiais, Deus ele vai tirando dessa posição aqueles para quem, lá na eternidade, ele já tinha em vista vocacioná-los para o que ele, Deus, bem entenderia. Então, a isso nós chamamos de predestinação. Nada tem a ver com salvação. Então, quando o pastor Severino Pedro da Silva, ele diz que uma coisa é consequência da outra, ele está dizendo que, quando se trata de alguém predestinado, é alguém que já foi eleito, é alguém que já foi escolhido. Então, se ele foi escolhido por Deus, Deus ele determinou, antes que essa pessoa nascesse, Deus já o determinou o que ela ia ter de vocação e fazer dentro do reino para o progresso, crescimento do reino e até mesmo para o progresso pessoal e espiritual desse eleito e escolhido do Senhor. Então isso é o que nós entendemos pelo ato de predestinar ou pelo ato de tirar uma pessoa que já foi eleita, vocacioná-la e abençoá-la. A questão da adoção não é uma coisa judaica. Adotar não é algo que os judeus fizessem. Paulo ele vai colocar isso tirando exatamente do segmento romano. Então os romanos eles tinham o ato de adotar. Paulo ele toma essa condição para poder fazer a sua posição, fazer a sua defesa sobre aquilo que Deus tem como exemplo de predestinação. Então, adotar, esse aqui é um dos muitos exemplos de predestinação. No item 2 do ponto 1, ele fala sobre os filhos por adoção. Aí veja o que Paulo diz. Paulo é o único escritor do Novo Testamento que emprega o termo adoção. Essa prática não fazia parte do sistema legal judaico, mas era comum entre os romanos e perfeitamente conhecida entre os gregos. Assim, o apóstolo enfatiza que foi agradável a Deus inserir no plano da salvação a adoção dos eleitos como filho, segundo o beneplácito da sua vontade. Percebam que, quando ele faz isso, aí ele vai aplicar duas condições: o amor de Deus, que é maravilhoso, e o tempo em que Deus se utiliza para reconciliar os homens com Deus. Então, a adoção, ela entra depois da eleição. Então, porque entra depois da eleição, Paulo entende que é predestinação. Então, predestinação é um ato da soberana vontade de Deus e da autoridade divina para fazer uma escolha dentre aqueles que estão na grande assembleia, para, vocacionados por Deus, realizar algo para o engrandecimento do reino do Senhor. Item de número 3, os privilégios da adoção. Aqueles que são adotados, aqueles que outrora eram estranhos, e é interessante, irmãos, perceber que o próprio apóstolo Paulo, ele diz em um dos seus escritos, que ele se sente constrangido pelo amor de Deus. O amor de Deus o constrange. Quando Paulo percebe, primeiro, que ele era um pecador. Segundo, que ele era um inimigo de Deus. Que ele era um estranho. Que ele era um ímpio. E Deus o justifica. Paulo ele não consegue entender um amor imensurável, tal qual, pois esse é o amor de Deus. Então, para a adoção, o ato de adoção, ele traz alguns privilégios. Privilégios são coisas boas. Percebam algum desses privilégios. Paulo vai listar, e o pastor Douglas Batista
com muita visibilidade do assunto, com muita categoria no discorrer do seu comentário. Ele lista aqui alguns privilégios e eu vou compartilhar com os irmãos. Filho adotado recebe o direito ao nome e aos bens de quem adotou. Esse é o primeiro privilégio. E aqui é tratando do segmento romano. Então, no segmento romano, que inclusive o segmento romano na área do direito, ainda hoje é o direito que é um modelo para o mundo, o direito romano. No entanto, no direito romano, principalmente no civil, ele vai dizer que quando alguém é adotado, ele passa a ter um nome, que é da família que adotou, e ele passa a ter direito nos bens daquela família que está o adotando. Sequenciando, o pastor ele vai dizer, isso é na área humana. Aí ele vai continuando, aí ele vai dizer que esse ato de adotar, isso é um privilégio. Aí ele vai dizer, igualmente na filiação divina. Se alguém recebe um nome numa família na terra, no caso de Roma, que adotou uma pessoa, e essa pessoa tem o direito ao nome, e tem direito aos bens da família, igualmente na adoção divina. Quando Cristo nos adotou, ou quando nós escolhemos a pessoa de Cristo, ou na melhor das hipóteses, Ele nos escolheu, nós passamos a ter um nome que está escrito no livro da vida e nós passaremos a ter o privilégio, a honra grata de também termos direito aos bens do céu. Já imaginou que coisa maravilhosa, irmão? Você pensar nas riquezas e nos bens celestiais que estão disponíveis a você por conta da adoção feita por Cristo Jesus com a sua obra magnífica na cruz do Calvário. Mas tem mais privilégio. Uma nova imagem. Que coisa boa, uma nova imagem. Deus predestinou as bênçãos com o novo nome e também a nova imagem. A redenção e a remissão dos pecados. Tem mais, outro privilégio. Restabelece a comunhão do pecador, dando-lhe o direito de clamar Abba, Pai. Isto é, o direito de ter intimidade com o Pai. Isso significa que passamos a ser herdeiros de Deus e co-herdeiros de Cristo. Tudo isso por conta da graça e obra redentora de Cristo, que nos adotou, que nos incluiu no processo de salvação. E hoje eu e você somos, para a glória de Deus, privilegiados na terra e privilegiados no céu. Então isso é um dos exemplos de predestinação, a adoção de filhos ao nosso Deus e ao reino eterno. E assim, meus irmãos, nós estamos fechando mais um ponto maravilhoso dessa lição que tratou a respeito dos privilegiados ou a respeito dos filhos que foram adotados pelo ato da predestinação. E ficou claro nesse ponto que eleição é escolha, predestinação também é escolha, mas não para ser salvo. É escolha de quem é salvo, para exercer atos vocacionais dado por Deus aos homens e mulheres de todas as nações que fazem parte do grupo seleto chamado igreja ou eclésias. A igreja, aqueles que foram tirados para fora. Então foram tirados para fora porque foram eleitos. E uma vez eleito, Deus já na eternidade, Ele diz, esse aqui eu vou vocacionar para ser um pastor, esse aqui eu vou vocacionar para ser um mestre, esse aqui eu vou vocacionar para ser um evangelista, esse aqui eu vou vocacionar para ser da oração. Então Deus ele tem nos seus atos divino e administrativo vocação para todos os homens. Faça uma paradinha e logo em seguida estamos voltando para fechar o ponto de número 3. Estamos de volta e mais uma vez eu quero lembrar aos irmãos que não compraram, não adquiriram sua revista da Escola Dominical segundo trimestre. Tem revista e você pode procurar a Casa Pastoral e efetuar a compra da sua revista. Esse é um material indispensável para o crente, porque nos ajuda no crescimento, no conhecimento e também na graça do Senhor. Muito importante esse tema sobre a redenção da igreja, sobre as promessas de Deus na carta aos Efésios. Você vai aprender com certeza nessa carta aos Efésios, como eu já disse anteriormente, que é um tratado
teológico muito importante, a carta de Paulo aos Efésios. É a rainha dos escritos do apóstolo Paulo. Você não pode perder esse tão importante comentário abençoador para a sua vida. O ponto de número 3 da nossa aula de hoje, ele trata sobre a sublimidade, palavra já conhecida, a sublimidade do propósito divino na predestinação. Então, predestinar a sublimidade, ou seja, há uma elevação nessa palavra ou na ação de predestinar. No item de número 1, trata da predestinação e salvação. Já vimos na aula passada, a questão é disso aqui. E hoje, tratando da predestinação, já deu a perceber que é algo diferente de eleição. No item 1, ele trata sobre a predestinação e lá na parte final ele diz: nas 6 vezes que a palavra aparece, ou seja, a predestinação, aparece no Novo Testamento, nenhuma delas faz referência à condenação de pecadores. Portanto, não houve uma dupla predestinação, em que Deus decretou e escolheu que uns vão para o céu e outros vão para o inferno. Nossa declaração de fé, ela assevera, ela concorda em algumas coisas aqui, preste atenção, que a predestinação bíblica diz respeito apenas à salvação, ou seja, à escolha, sendo condicionada ao arrependimento e à fé em Cristo Jesus, segundo a presciência divina. Aqui já falamos antes, predestinação é algo que está paralelo, mas é algo que não implica em condenação, em salvação, nem em quem vai para o inferno e nem em quem vai para o céu. Quando Deus criou o projeto de salvação, Ele não disse, esse aqui vai para o inferno, esse aqui vai para o céu. Não, Ele disponibilizou o projeto de salvação, exatamente esperando que o homem ele viesse ao conhecimento, através do crer, e o crer pelo ouvir, e o ouvir pela pregação do Evangelho. Seguindo ainda, dentro dessa questão, pode-se perceber que a salvação, ela é uma condição divina para os homens. Então, isso está bem claro para todos nós que estamos assistindo e comentando com os irmãos esse assunto tão imprescindível para a vida de cada um. No item de número 2, do ponto 3 da nossa aula, fala sobre a predestinação e o amor. No anterior fala a predestinação e a redenção, ou seja, Deus ele não predestinou alguém para o inferno e alguém para o céu. Isso é coisa do Calvino e uma coisa discutida e debatida pelo Armínio. O Armínio chega a dizer que a condição de salvação era uma condição onde deixa Deus ao homem ser o autor da sua escolha. Então o homem é quem vai escolher o que ele quer. Ele quer Jesus como Salvador, então Deus vai esperar isso. E Deus é tão bondoso e longânimo que Ele espera o homem durante tanto tempo. Percebe-se que passaram-se 2000 anos e Deus continua esperando que o homem tenha a vontade de escolher Jesus como seu Salvador. Então isso, irmão, você que já tem essa bênção na sua vida, que já é uma pessoa que tomou posse de tantos privilégios e de tantas bênçãos por conta da obra redentora de Cristo, levante as mãos para os céus e dê graças a Deus, porque Cristo encontrou você, salvou, abençoou com bênçãos espirituais nas regiões celestiais, e na terra, meu irmão, você está completamente abençoado para a glória do Senhor. Dentro do item de número 2, a Bíblia mostra que a redenção divina não foi uma medida de emergência, ao contrário, era o plano imutável do amor de Deus desde sempre. Preste atenção. Deus mudou. Não, isso aqui, Deus tem um segundo plano. Não, é o primeiro plano. Salvação, Deus tem em mente, é o primeiro plano. Aqui consiste na sublimidade dos propósitos eternos em promover a salvação, o amor de Deus. Então, percebam que quando se trata de propósito de Deus, esses propósitos, eles estão exatamente direcionados pelo amor, no amor de Deus, para alcançar a todos os pecadores. Então isso é muito interessante a gente notar isso aqui. Isso implica dizer que a salvação, como favor imerecido, provém do amor de Deus.
Não obstante, os que achegam-se a Cristo não são coagidos, mas atraídos por Ele. Deus não obriga ninguém a aceitar a salvação pela obra redentora de Cristo. É escolha livre do homem. Portanto, o homem ele tem a liberdade de escolher o sim ou não, aceitar ou rejeitar. Então, quem aceita terá todas as bênçãos. Quem não aceitar, correrá o risco de ter grandes prejuízos e ser reprovado por Deus, o que nós não esperamos. A nossa oração é que todos cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Isso foi, meus irmãos, a aula de número 3, que tratou a respeito dos 2 temas que ajudam a compreender a doutrina da salvação: eleição e predestinação. Concluo dizendo: eleição é a escolha soberana de Deus, levando em conta a ação de cada cidadão, levando em conta a escolha definitiva de cada ser humano pela salvação de sua alma. E predestinação é uma consequência da eleição, é uma consequência da escolha, a escolha que Deus fez e a escolha que o homem fez. Então, alguém que abraçou a escolha que Deus, a eleição que Deus propôs, aceitou essa eleição, tornou-se eleito, vai se cumprir na vida dele ou dela os atos abençoadores de predestinação, que são exatamente as vocações que serão executadas para a glória do Senhor. Espero ter alcançado o seu coração, a sua vida, a sua alma com essa palavra e que você se torne mais enriquecido com essa poderosa palavra do Senhor e louve a Deus porque você tem o privilégio de desfrutar das riquezas da glória do Senhor. Amém? Deus abençoe a todos em nome de Jesus. E mais uma vez agradeço ao pastor Sérgio, pastor presidente, de estar de maneira grata levando a todos os alunos o assunto da Escola Bíblica Dominical. Um abraço a todos os alunos da Escola Bíblica Dominical. Amém.